Passamos agora ao debate sobre o tema, ao ministro Joel Parsonic. Com a palavra. Muito boa tarde a todos. Quero inicialmente agradecer por esse gentil convite à organização do evento e já cumprimento os professores Carlos Blanco de Moraes, Luiz Felipe Salomão e Sidney Gonzalez pela organização. Cumprimento a mesa também, salientando aqui meu apreço pelo meu querido presidente, colega e amigo, ministro Benedito Gonçalves, a minha querida amiga também, ministra Maria Cristina Peduzzi, e os professores também, Pedro Costa Gonçalves, Pedro Sanches e Floriano de Azevedo Marques, da Universidade de São Paulo. Também cumprimento a todos os presentes, os magistrados, nas pessoas dos ministros Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski, todos os advogados, operadores do direito, membros do Ministério Público, senhoras e senhores. A legalidade, ela surge como a resposta de uma luta secular contra o arbítrio, contra o poder absolutista. A ministra Peduzzi tocou nisso quando falou dos movimentos liberais da Revolução Francesa e da Revolução Americana, momentos exatamente a partir dos quais há uma transformação na estrutura do Estado. O Estado passa de ser aquele Estado representado na pessoa do soberano, no modelo francês l'état c'est moi, ao Estado pessoa, pessoa no sentido de que ele passa a ser pessoa de direitos e de obrigações. Essa é uma, talvez, das transformações mais importantes que o modelo do Estado sofre, a partir justamente que, com este novo modelo, passa-se a viger normas diferentes que submetem todos à incidência da lei. Então, esta é a gênese do princípio da legalidade. Até usando uma expressão aqui do ministro Alexandre de Moraes, isto vem justamente para conter a vontade caprichosa do detentor do poder. A doutrina toda é unânime nesse sentido de que se mostrava expressamente preemente a mudança do modelo de Estado para que se conseguisse avançar um pouco nas conquistas, principalmente de direitos individuais. Essa mudança também é tida pela doutrina internacional como a transformação da fase do "the king can do no wrong" para a fase do Estado democrático, o Estado de direito, que como característica primordial é aquele em que todos são submetidos ao império da lei, administradores e administrados. Não é sem razão que, na frente da Suprema Corte dos Estados Unidos, existe uma inscrição em mármore, dizendo "Equal Justice Under Law", que significa dizer a submissão de todos à lei de forma igual, independentemente de privilégios. É o que nós conhecemos como princípio da isonomia, mas que decorre dessa constatação do modelo de Estado de Direito. Na verdade, esse modelo, ele parece ter uma quadra histórica onde ele equiparou o direito à lei. O direito era sinônimo da lei e as pessoas se tornaram meras intérpretes da lei, ou como na França se dizia que o juiz deveria ser somente o bouche de la loi, a boca da lei. O juiz não poderia fazer nenhuma construção que não estivesse subsumida àquelas condutas, àquelas determinações tidas na própria lei. Ou seja, não havia nenhuma liberdade para que o juiz criasse, para que o juiz interpretasse de outra forma que não a submissão, a subsunção. O máximo que se permitia era uma interpretação do juiz usando a analogia, mas sempre dentro daquele conceito de subsunção ao tipo legal, como se fosse um silogismo muito simples e que retirava completamente do aplicador, do juiz, aquela possibilidade de avaliar a gênese da lei, a vontade do legislador e tantas outras questões que são importantes quando se fala de aplicação da lei. Isso piorou um pouco ainda com a concepção da escola exegética ou escola filológica francesa após a Revolução, e que dizia que a codificação do direito
era a salvação para a solução dos problemas jurisdicionais, ou seja, a única fonte do direito, ou seja, a partir de um positivismo jurídico consagrado, esse positivismo jurídico se condensou no Código, nas codificações. E o maior exemplo, o Código Napoleônico, o Código Civil francês de 1804, que foi tido na França e no mundo inteiro, pensante à época, como uma grande lei que resolvia todos os problemas. Ou seja, o Código, a lei seria a única fonte do direito. A atuação do magistrado sob essa corrente da escola exegética, então ela deveria ser aquela pura e simples de subsumir o fato concreto ao texto frio da lei, sem nenhuma outra capacidade de criar, capacidade de interpretar ou mesmo capacidade de entender, às vezes, o que aquela lei teria de violação ou não a um determinado princípio, mesmo de direito natural, que viesse a regular aquela situação. Era a simples aplicação da lei. Ou, como dizem alguns doutrinadores, aplicação mecânica, lógico-silogista das normas, que, na linguagem do ministro Barroso, normas com sentido atemporal e permanente, ou seja, a interpretação não poderia ser nenhuma, não caberia nenhuma evolução histórica do que hoje nós temos na aplicação moderna, como, por exemplo, mutação constitucional, que tem levado o Supremo Tribunal Federal a proferir decisões excelentes, com uma nova visão, com uma nova interpretação daquilo que é a norma constitucional. Sem se mudar a Constituição, se concebe, se imagina uma nova interpretação, de acordo com a evolução que a norma sofre no anseio da sociedade. A decadência do positivismo aqui, ela é atribuída a um momento histórico especial pela doutrina constitucionalista, pela doutrina do direito público, e o ministro Lewandowski com certeza concordará com isso que eu digo, momento trágico da história mundial e que parece que serviu como mote para a sociedade começar a repensar o que era o direito positivo, a Segunda Guerra Mundial. Um marco histórico, sociológico, que através de uma tragédia é que os juristas começaram a pensar, poxa, o positivismo jurídico ou a pura subsunção não serve mais à solução das questões da sociedade, porque tudo que se fez na Segunda Guerra Mundial ou foi em nome da lei. Os acusados no Tribunal de Nuremberg, todos afirmaram que estavam cumprindo a lei. Então, aquele modelo da lei fria, aquela lei codificada, que simplesmente decorria de uma vontade de poucos, ou seja, não era uma vontade legitimada, acabou mostrando a falência desse sistema de uma interpretação ou de uma fonte única do direito, seja a lei ou seja o código. Me parece ter sido esse um ponto relevante da história mundial, onde se passou a perceber a insuficiência da lei como fonte única do direito. O ministro Barroso também atribui, concomitante a este período da queda do nazismo e do fascismo, esse movimento de um repensar jurídico. Então, a queda da lei como única fonte também é trazida com brilhantismo no magistério de Gilmar Mendes e Paulo Gonet Franco, para os quais a situação normativa hierárquica privilegiada da lei como fonte única do direito da justiça, fruto do pensamento racional iluminista, não pôde resistir ao advento de leis constitucionais contemporâneas, aquilo que hoje se chama de constitucionalismo contemporâneo, como normas superiores repletas de princípios e valores, como, por exemplo, a ética e a dignidade da pessoa humana. O grande trunfo, talvez, o maior trunfo do constitucionalismo moderno é dar um tempero, é acrescentar à interpretação jurídica os ingredientes da dignidade da pessoa humana e dos valores da sociedade. E o que é, então, a nova legalidade? A nova legalidade, na verdade, é um sistema que coloca a Constituição como o centro de toda a ordem jurídica, porque a partir da Constituição se resgata também como valor, como princípio maior, a dignidade humana. E esse resgate, esse filtro que a Constituição faz,
essa importante condição de filtrar e de se imunizar a Constituição, que é muito bem defendida também por Alexandre de Moraes, na sua doutrina, faz com que se irradie uma série de princípios que se dirigem aos poderes legislativo, executivo e judiciário, que devem se cuidar, devem estar sempre atento aos valores e às normas que estão expressas na Constituição, porque a Constituição revela valores que preservam, primeiramente, a dignidade da pessoa humana. Me parece que essa é a nova visão que se tem de legalidade. O novo constitucionalismo realmente traz em seu seio toda essa questão, toda essa conceituação de dignidade da pessoa humana, respeito aos direitos e garantias como normas intangíveis da Constituição. Agora, então, pergunta-se, já me encaminhando para o final, dentro do tempo, a legalidade ainda é o que era? Respondo, não. A legalidade não constitui mais hoje a expressão de uma vontade individual, como da época do l'état c'est moi, pois ela traduz as aspirações coletivas. A nova legalidade não representa igualmente apenas os direitos e interesses de uma classe dominante e influente, como ocorria no modelo do Estado de Direito. Porque se dizer que Estado de Direito é simplesmente a aplicação da lei, também não se mostra o suficiente, porque a lei ela resultava da vontade de uma minoria, de uma casta que era poderosa a fazer e construir as leis. Isso se viu após a Revolução Francesa, após a Revolução Americana e todos os movimentos liberais do mundo. Então, a nova legalidade não representa igualmente apenas os interesses da classe dominante, como ocorria no Estado de Direito. Nem tampouco é o positivismo jurídico, deveras científico, mas enclausurado numa racionalidade que vem divorciada da moral e da ética. Agora, a nova legalidade prevalece a ordem na qual o ser humano é o centro das atenções e a finalidade é o fim principal do Estado. A legalidade agora tem outra cor, tem outra forma, ela é condicionada ao respeito à dignidade da pessoa humana, que é um valor supremo gravado nas constituições, em todos os tratados internacionais a que os países se obrigam a seguir. Muito obrigado pela atenção.